A guerra, ela não é somente no mundo, a guerra também é espiritual. Vou contar um sonho pra vocês que eu tive essa noite, que eu acordei 3 horas da manhã e fui no banheiro, fiquei lutando pra dormir, porque eu ia acordar 6 pra poder ir pra academia, por conta que eu tinha um compromisso durante o dia. E eu tive alguns sonhos. Esse eu estava prestes a acordar já estava perto do meu horário, então estava aquele sono bem leve. Porém, eu estava em um ambiente como se estivesse em guerra. Eu estava com roupa do exército e tinham pessoas, homens, tentando me achar o sentimento de que eles queriam me matar, tá? E aí, eu fui e percebi que eu precisava correr e me esconder. Quando eu vi essa cena, eu pensei no sonho e falei assim, eu acho que eu tô sonhando isso. No sonho eu pensei isso, porque eu assisti um filme de guerra com o Maurício, que assistimos um filme na segunda-feira. Porém, quando eu me joguei no sonho, quando eu corri, eu me joguei assim de frente. Quando eu me joguei de frente, eu fiquei com a cara tipo na areia, nos matos, escondida assim nos matos. E aí eles começaram a correr, passando por mim. E eu o tempo todo, Deus me faz invisível aos olhos deles. Deus me faz invisível aos olhos dele. Deus o tempo todo falando isso. Só que, porém, teve uma questão. Eu despertei no mundo real, sentindo uma pisada que eu tava sentindo no sonho. Eu senti na minha cama. É como se afundou ali. É como se o mundo real se materializou. O mundo espiritual se materializou no real. E é como se Deus me mostrasse o que eu entendi desse sonho. Que Deus estava me protegendo, eu estava com a roupa de exército, Deus estava me mostrando que eu estava como o exército dele, porém, estava tendo guerra espiritual, estavam me perseguindo, e aí eu mostro para vocês, Deus ele nos protege, somos o exército dele, porém, vivemos em uma guerra espiritual, não somente como está acontecendo lá no Oriente Médio, estamos em uma guerra espiritual e precisamos estar preparados o tempo todo para estar como o exército de Cristo, protegido por ele, sendo invisível aos olhos do inimigo, porque estamos o tempo todo sendo caçados, para de alguma forma o diabo nos paralisar, nos parar, tanto com enfermidade, tanto com depressão, ansiedade, tanto com moleza no corpo, batalhas e ataques espirituais. Então, Deus mostra que nos protege, como ele me mostrou, estava com roupa do exército, ele me fez invisível aos olhos dessas pessoas, porém ele me mostrou, estamos em guerra. Então, gente, procura se proteger, procura se revestir, faz orações, jejum, entre em comunhão com Cristo. Tenha tempo com Jesus, tenha tempo lendo a Bíblia, tenha tempo buscando a presença de Deus e obediência, porque se o mundo carnal está em guerra, o espiritual está mais avançado ainda. Então vamos nos preparar, porque Deus ele me mostrou, estou protegendo, mas o mundo está em guerra, mas o mundo espiritual está em guerra. Então vamos nos proteger espiritualmente. Foi tão real quando eu despertei que eu senti a pisada, uma pisada muito grande, e eu estava deitada na cama do mesmo jeito que eu estava deitada no sonho. E eu senti a pisada do meu lado, foi quando eu despertei. Eu senti como se fosse um pé mesmo pisando do meu lado, a mesma coisa que estava acontecendo no sonho. E eu o tempo todo dizendo, Deus me faz invisível aos olhos dele, me faz invisível. E eles passando por cima de mim. Eu agradeço a Deus por me proteger, por me fazer invisível. Mas eu sei que eu tenho que estar na minha obediência e me posicionando como eu me posiciono. E cada vez mais, que quem está com Cristo nunca é o suficiente. A gente tem que estar sempre se entregando mais e mais ele nos entrega.